você ouve uma coisa que nem sempre pode ser verdade. Conte com o jornalismo para saber o que é fato ou fake. Fato sim, fake não. Uma campanha TV Globo, Globo News, G1, O Globo, Extra, Valor e CBN. Tarde de notícias de segunda a sexta, a partir das 2 horas da tarde, em 102,3 FM, aqui na CBN Amazônia Belém. Rádio CBN Amazônia Belém, a única do Pará que só toca notícia. Ao vivo em 102,3 FM. Você também pode ficar bem informado através do aplicativo da CBN. Baixe agora na loja do seu celular. Repórter CBN. Quarta-feira, 7 de maio de 2025. Uma quadrilha acusada de tráfico internacional de drogas é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Grupo de Apoio e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Os entorpecentes eram enviados do aeroporto do Galeão, na capital fluminense, para a Europa. Segundo as investigações, o esquema contava com o envolvimento de empresários, doleiros, um advogado e um gerente de instituição financeira. Até o momento, uma pessoa foi presa. A ação é realizada no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. O Comitê de Política Monetária deve aumentar em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia brasileira. Com isso, a Selic chegará a 14,75%. A projeção é de analistas do mercado financeiro e o resultado deve ser divulgado no fim da tarde de hoje. Desde quando começou o atual ciclo de aperto monetário em setembro, a Selic já subiu 3,75 pontos percentuais. Diante das incertezas impostas pela política tarifária do presidente Donald Trump, economistas acreditam que o Copom não dará sinalizações sobre os próximos passos. Nos Estados Unidos, a expectativa é de que o Federal Reserve mantenha os juros na faixa de 4,25% a 4,50%. A decisão do Banco Central do país também é aguardada para esta quarta-feira. No momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,39% aos 134.033 pontos. O dólar comercial está em elevação de 0,46%, negociado a R$ 5,73. O euro vale R$ 6,51, alta de 0,33%. E o Paris Saint-Germain e o Arsenal disputam hoje na França uma vaga na final da Liga dos Campeões da Europa. O vencedor da partida vai enfrentar a Inter de Milão. A equipe italiana bateu o Barcelona por 4-3 na prorrogação. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 234, FM 102,3 MHz, Belém, Pará. E na internet, cbnamazônia.com, uma emissora do grupo Rede Amazônica. Rota COP30. Apresentação: Tatiane Lobato. Olá, no ar o Rota COP30 pela CBN Amazônia Belém, a nossa rota de informações sobre os assuntos que estarão em pauta na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em novembro de 2025 aqui na capital paraense. Toda semana, uma nova entrevista sobre assuntos que estão relacionados à COP. O Rota COP30 já começou. Rota COP30. No episódio de hoje, vamos conhecer o projeto de pesquisa COP30 em Belém, das oportunidades de transformações urbanas aos desafios para a participação e controle social. Projeto que tem a coordenação da professora doutora Olga Lúcia de Freitas, professora visitante junto ao programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará. Professora Olga, seja bem-vinda ao Rota COP30. Bom dia.
Bom dia, obrigada. É uma alegria compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito com vocês. Muito obrigada pela gentileza do seu tempo, professora. Vamos lá. Um projeto de pesquisa que já está aí desde o ano passado, com várias ações aqui em Belém. E para a gente entender como é que ele está construído, como é que ele já está acontecendo. Bom, então, na verdade, a gente propôs... É um projeto de pesquisa, como você mesmo disse, financiado pelo CNPq, que está ligado, né, uma agência de fomento ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós submetemos esse projeto lá no final de 2023. Veja que faz tempo. O projeto foi aprovado, para nossa alegria, e há cerca de um ano, um pouco mais de um ano, nós efetivamente começamos a trabalhar. Ampliamos o grupo de pesquisa inicialmente envolvido. Hoje, eu acho que são cerca de 50 pessoas, entre profissionais, pesquisadores, pesquisadoras, alunos de pós-graduação e de graduação, e profissionais, de uma forma geral, que também aderiram, né, a essa nossa temática. É importante também frisar, né, que esse projeto ele é superinstitucional, ele está ligado a várias instituições. Eu, hoje, né, há cerca de 6 meses, estou como professora visitante no PPGEL da UFPA. Então, né, me filio, né, obviamente, ao UFPA, mas nós temos outras pessoas de outras unidades da UFPA, da arquitetura, da engenharia, né, e temos a UNAMA também como uma entidade, uma universidade parceira, né. E pessoas ligadas ao Instituto Federal, pessoas ligadas, tem turismólogos, né, ligados a algumas secretarias, enfim. Então, é um conjunto de pessoas que resolveu, já bem antes de começar toda essa loucura que nós vemos hoje sobre a COP, nós começamos a nos reunir, né, e a propor o que eu sempre gosto de dizer, assim, oferecer para a sociedade uma leitura crítica, porque esse é nosso papel enquanto universidade. Então, você, né, falou aí o título do nosso projeto, ele tem 2 dimensões importantes. As oportunidades de transformações urbanas, que é o que a gente está vendo hoje pela cidade, basta andar por essa área mais central de Belém, e aí tem um outro recorte, né? As obras têm uma localização, elas não estão distribuídas por toda a área do município de Belém, né? E tampouco pela área metropolitana. Então, há uma concentração dessas obras. E a outra parte, assim, do projeto era uma coisa que nos preocupava e continua cada vez nos preocupando mais, que é essa dimensão da participação e do controle social, né? Então, nós observamos... Tínhamos uma expectativa lá no início, uma expectativa de que haveriam mecanismos mais eficientes e mais reais mesmo de participação da sociedade no conjunto, não é, nas decisões, enfim. E na própria transparência em termos de haver alguma forma de nos informar enquanto sociedade, né, dos projetos em andamento, os valores, por que esses valores aumentam de vez em quando, né, de vez em sempre, eu diria. Enfim, então, isto é fundamental para que a sociedade entenda do que se trata, não é, e se sinta parte do processo. Portanto, não é, passados aí mais de um ano e pouco, né, do início do nosso projeto, a gente tem indícios muito fortes, né, de que essa segunda parte da nossa preocupação, que é a participação e o controle social, ela não tem sido prioritária, né, e por vezes tem sido negligenciada. Professora, olhando a composição do projeto, né, ele conta com mais ou menos aí 40 pesquisadoras e pesquisadores também de várias instituições, como você destacou, e aí a gente tem pesquisadores na área da geografia, da engenharia, da arquitetura e do urbanismo. E por conta disso também o projeto ele acabou se desenhando em eixos temáticos, né, que vocês acabam analisando de uma maneira geral com as equipes específicas para isso. A gente vai também falar na edição de hoje que o projeto realizou há cerca de 2 semanas um seminário muito importante aqui em Belém, né, com várias vozes aí, muita gente participando no sentido de discutir tudo isso que está envolto a COP30, a realização da COP30 na capital paraense. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, professora, dessas temáticas que são discutidas a partir desses eixos temáticos aí aos quais o projeto se propõe. Perfeito. Nós estruturamos o projeto a partir de 6 eixos. O primeiro eixo tem muito a ver com uma experiência anterior minha. Há mais de 10 anos atrás, eu coordenei
um braço de um projeto nacional sobre os mega eventos esportivos que aconteceram no Brasil. Copa do Mundo, Olimpíadas, né, 2014, 2016. E naquela ocasião eu coordenei uma linha de trabalho de um projeto nacional que era especificamente sobre a cidade onde eu vivi muitos anos, que é Curitiba. Então, o primeiro eixo do projeto resgata um pouquinho a discussão teórica do que é um mega evento e do que nós aprendemos com os mega eventos esportivos e do que, né, o que aprendemos, o que deveríamos ter aprendido, e como é que novas edições de mega eventos, como é o caso da COP, ela é um mega evento, a gente trabalhou teoricamente com isso, né, no nosso projeto, como que essas novas edições não incorporaram aprendizados das edições anteriores. A despeito de que a gente tem que deixar muito claro que a natureza de um mega evento esportivo não tem nada a ver com a natureza da COP, como um mega evento de ordem política, de uma discussão essencial para as nossas vidas, que são as mudanças climáticas, mas existe um modus operandi na organização dos mega eventos. Então, um primeiro eixo do projeto tem a ver com o reconhecimento de como é que é esse modus operandi e se a gente aqui conseguiu, por se tratar de um evento ligado às questões climáticas e de sustentabilidade, se a gente conseguiu inovar em algumas dessa forma de fazer os mega eventos. Eu já te digo que, em princípio, não. Em princípio, a gente tem um modus operandi muito parecido com aqueles de outros mega eventos. Então, esse é um eixo. Depois nós temos um eixo temático sobre o Centro Histórico de Belém e como é que o Centro Histórico está sendo pressionado pelas obras relacionadas à COP, que não estão necessariamente no perímetro do Centro Histórico, mas estão no seu entorno, provocando, portanto, uma pressão, inclusive, né, com proposições de mudança na legislação e no plano diretor que rege a ocupação do Centro Histórico. Nós temos um outro eixo, que é o eixo de mobilidade. Bom, o eixo de mobilidade, já temos também alguns resultados interessantes, né? Que é entender que a mobilidade... uma coisa é a mobilidade para a cidade, outra coisa é a mobilidade para a COP. A mobilidade para a COP está sendo resolvida. A mobilidade para a cidade, a gente tem muitas dúvidas, né? O outro eixo é sobre os grandes projetos, os projetos urbanos que estão em desenvolvimento, como esse que está aqui atrás de mim, né? Da DOCA. Então, como é que esses projetos, como é que eles foram estruturados, como é que eles foram pensados, o próprio Parque da Cidade, né? A DOCA, a Tamandaré, enfim, e outros, o Porto Futuro 2, então tem um eixo preocupado com isso. Depois nós temos um eixo, né, preocupado com a economia urbana. Então, como é que esse evento, né, como é que esse mega evento, COP30, potencializa, como é que ele é capaz, essa é uma pergunta que a gente faz, né? E eu acho que ela é extremamente importante. Como é que a COP pode trazer resultados de longo prazo para a economia urbana e, por exemplo, como é que ela pode favorecer a criação de empregos que não sejam informais? É uma palavra que muito se usa, legado, né? Qual será? Legado, isso. Já falo do legado. E o último eixo, ele é o eixo integrador. O que a gente propõe com o eixo integrador? A gente propõe, por exemplo, isso que está acontecendo aqui agora, que é a possibilidade de a gente levar para a sociedade, de uma forma geral, resultados do que nós temos feito. Você mencionou o seminário muito, muito interessante que nós fizemos, né, ali dia 22, 23, 24, que foi, no meio do caminho tinha uma COP. E o que nós pretendíamos e, de fato, fizemos com essa indagação? O que significa? É claro, é uma alusão ao poema do Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho, tinha uma pedra, não é? Então, assim, o que é a COP no meio do nosso caminho? Né? Então, a gente tem tido uma aproximação bastante importante com alguns grupos que são menos ouvidos nesse processo. Por exemplo, estivemos no sábado, né, logo em seguida ao evento, na Vila da Barca. Né? Estivemos no final do ano passado, antes de que as remoções se consolidassem, estivemos conversando e colhendo depoimentos dos moradores do início do canal da Tamandaré. Então, só para você ter uma ideia, né, da perspectiva de que também fizemos uma intervenção numa escola, né, conversando com alunos. Então, isso também, para além da produção científica, nós temos também no projeto um compromisso com a divulgação científica. E a divulgação científica é fundamental para as pessoas entenderem qual é o papel da universidade, da pesquisa, no contexto de qualquer tema.
em especial da COP30. Nós estamos com o programa Rota COP30 no ar aqui pela CBN Amazônia Belém, ao vivo, no DAIO em 102.3 FM, ao vivo também no nosso canal no youtube.com/CBN Amazônia. No episódio de hoje, nós estamos recebendo aqui a professora doutora Olga Lúcia de Freitas, que coordena o projeto de pesquisa COP30 em Belém, das oportunidades de transformações urbanas aos desafios para a participação e controle social. Professora, a gente conversava há pouco, antes do programa começar, sobre a importância do letramento em relação a uma COP. Há um entendimento errado, e daí espaços como esse aqui que a gente está tendo para essa conversa são fundamentais para possibilitar para as pessoas o entendimento de que a COP não é um evento festivo, ela é um evento que vai reunir lideranças mundiais para discutir sobre o nosso futuro, do ponto de vista climático-ambiental. E isso, inclusive, é uma fala, e tem sido uma fala reiterada da ministra do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva, né? Que as pessoas precisam entender o contexto da COP. E aí, quando eu falo todos, né, a COP vai ser na Amazônia, em Belém, numa cidade que todos nós sabemos, e não só Belém, não se restringe aqui, mas não teria condições de acomodar a todos, né, o público esperado para esse evento. As discussões estão acontecendo em relação a isso. Mas o letramento em relação ao que é uma COP, professora, eu lembro que o primeiro programa desta série que nós estamos fazendo aqui na CBN foi exatamente sobre isso. O que é uma COP? O que uma conferência do clima discute? E eu sei que isso também tem entrado na pauta do projeto em várias discussões que vocês têm feito. Sim, exatamente. Eu acho que é fundamental que as pessoas entendam. A ministra Marina Silva tem recorrentemente dito: COP não é festa. Né? Então, assim, é preciso entender a dimensão do que é esse evento e do que são as mudanças climáticas. Nós temos tido exemplos diversos de como é que o planeta tem... aquilo que era comum tem se alterado, o calor é mais intenso, a chuva é mais intensa. Eu acho sempre importante a gente pensar assim, não, mas a chuva, se você pegar ali o que aconteceu no mês, ela continua igual. O problema é que nos eventos extremos a gente tem uma concentração da chuva no que era antes diluído num mês e em uma tarde. Sim. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que entender duas dimensões da COP, né, ao meu ver. A primeira dimensão, e esta é a dimensão prioritária, que é a COP como um fórum de discussão sobre as mudanças climáticas. Ele é um fórum que acontece envolvendo pessoas que tomam decisões no mundo, sejam de natureza política, seja de natureza econômica. Não vamos nos achar que não, né? Mas assim, nós temos vários lobbies, inclusive da indústria petrolífera, né? Que a COP é também um lugar de reunião desses lobbies, né? Então, essa é uma dimensão fundamental da COP. Acontece que a COP, por uma decisão histórica, a cada ano ela se realiza numa cidade. Inclusive, algumas cidades se repetem. Não é? A gente tem Buenos Aires, foi sede da COP 2 vezes no início. Não é? Então, assim, as cidades podem se repetir. Não há um lugar definido para a COP. Como, por exemplo, o Fórum Econômico de Davos, né, que todo ano é ali. É lá. Né? Então, isso faz com que as cidades, né, tenham que ter uma estrutura mínima para receber a COP. Mais diferente do que também se coloca, a estrutura mínima que a ONU exige num documento chamado How to COP, como fazer uma COP, ela passa por algumas questões. Primeiro, o centro de convenções. Então, isto é uma estrutura fundamental para existir a COP. Depois, e claro, no centro de convenções, você tem que ter não só salas suficientes para abrigar as pessoas, mas também centro de mídia, enfim, né, alimentação. Toda uma estrutura. Toda uma estrutura. Então, comparando, seria o Parque da Cidade aqui. O Parque da Cidade. Okay. Muito positivamente, um lugar cujo projeto já existia, já tinha sido objeto de um concurso público. É importante que isso seja dito, né? Talvez, se esse projeto não tivesse sido aprovado já com
há muito tempo, mas sem recursos para viabilizá-lo, talvez a gente não tivesse, ela teria... Por exemplo, em Baku, ano passado, foi no estádio de esportivo, né? Mas, enfim, então, o centro de convenções é fundamental, isso é uma coisa colocada pela ONU. A rede hoteleira, é preciso que haja hotel ou possibilidades de alojamento de diferentes preços, é bem assim que a ONU coloca, de diferentes preços para atender os diferentes estratos socioeconômicos de pessoas que participam da COP. E é necessário a mobilidade, garantir a mobilidade. Então, aí que volta uma questão que eu comentei antes. O que a ONU quer? A ONU não quer resolver o problema de mobilidade das cidades onde está. Não é isso. A ONU quer resolver o problema da mobilidade para o evento, que significa pegar as pessoas nos seus locais de alojamento, né, de hotel, de hospedagem, e levar até o lugar onde o centro de convenção. Quer que isso funcione. Como é que isso tem funcionado em todas as cidades? E tem uma exigência, a partir de transporte sustentável. Aí entram os tais dos ônibus elétricos, né? Então, é uma exigência da ONU que o transporte não tenha o formato individual. Se você está discutindo, né, gases de efeito estufa, lançamento, né, enfim, não tem cabimento você estimular durante a COP que as pessoas saiam nos seus carros individuais. Então, os ônibus e de matriz de energia limpa, né, os ônibus elétricos, eles são fundamentais e eles existirão aqui durante a COP. A pergunta é, só durante a COP? Sabe? Então, você perguntou de legado, né? Eu gosto muito de sempre trabalhar com essa palavra. É um conceito que a gente, né, trabalha muito quando se trata dos mega-eventos. E eu digo isso há 15 anos já, desde quando eu trabalhei com os mega-eventos esportivos, então não é novidade, que legado não se dá de forma a priorística. Ou seja, não é no planejamento do evento que eu já vou falar os legados. Não. Legado significa quando o tempo passar e você vê o que é que ficou. Então, por exemplo, no eixo 1 do nosso projeto, nós temos toda uma discussão sobre quais legados de fato ficaram nas cidades que foram sedes de mega-eventos esportivos. Tem coisas que foram transitórias e passageiras. 2 anos depois não se falava mais nisso. Ou aquilo não tinha utilidade para o qual foi pensado. Então, eu, né, tenho a obrigação, né, de trabalhar com a perspectiva de legado daqui a alguns anos olhando para trás. Então, se você me convidar daqui a 5 anos, eu terei o maior prazer de voltar aqui para discutir o que é que ficou de fato e, portanto, a gente pode nominar de legado. Legado é você estar, né, no futuro olhando o passado e não no presente olhando o futuro. Eu acho que essa é uma coisa importante da gente marcar. Seria essa a lógica aí, né? Dentro daquilo que se discute no projeto. E quando a gente fala, professora, como eu disse para você, o tempo realmente passa muito rápido quando a discussão é boa. Quando a gente fala dessa questão do letramento, né, de que as pessoas entendam de fato o que é o sentido de uma COP, né, e da importância dela ser na Amazônia também. A gente está num bioma fundamental para o planeta e que tem tantas discussões importantes também, né, sobre desenvolvimento sustentável e socialmente justo, sobre a proteção dos povos tradicionais, sobre as comunidades, o que já é feito nas comunidades para a proteção da floresta, como usar melhor os recursos naturais. E aí, essa COP promete ser, por isso que eu digo promessa, porque é o que todos dizem, os especialistas, que ela precisa ser uma virada de chave, professora. Você é da área de geografia, estuda cidades e sabe muito bem que as cidades estão diretamente impactadas com todas as mudanças climáticas que já estão acontecendo, né? Então, eu queria também um pouquinho desse seu olhar nessa reta final agora sobre o que a gente pode esperar dessa COP. Será que a gente vai fazer, de fato, uma virada de chave, fazer o Acordo de Paris funcionar? Enfim, qual é o seu olhar e o ponto de vista do projeto também a partir disso? Sim. Me permite só voltar um passinho atrás, porque eu acabei não concluindo, né? Eu falo muito também, que foi assim, que tem essa dimensão da COP, né? Sendo organizada para as discussões climáticas, mas tem a COP como coisa que altera a nossa vida, e talvez Sim. eu entre nessa sua pergunta final, mas, sobretudo, de como é que algumas coisas aqui em Belém têm extrapolado o razoável. Né? A gente tem notícias da rede hoteleira, a gente tem notícias de proprietários pedindo seus apartamentos para alugar no período da COP. Então, é preciso que as pessoas tenham uma reflexão sobre o que significa a gente ter capacidade de acolher quem virá para a COP.
né? Os preços que estão sendo colocados hoje em várias dimensões, eles são inibidores da presença de dois grupos que, para mim, são essenciais nas discussões. Eu falei lá atrás dos políticos, chefes de Estado, de governo, dos diplomatas, mas nós temos pesquisadores e movimentos preocupados com o clima. Esses pesquisadores e esses movimentos não têm condições financeiras de pagar os preços que estão sendo colocados para Belém. Eu acho importante, assim, só frisar, né? Eu, como professor universitário, eu tenho uma diária de R$380 para pagar, hospedar, quando eu viajo, né? Se eu tivesse, não é certo que a gente tenha. Mas então, veja, né? A gente está tendo uma distorção brutal em relação a isso. Que eu acho que temos que chamar isto à realidade, né? E sobre o que você me coloca, as cidades são as maiores emissoras dos gases de efeito estufa, né? Existem 25 grandes cidades no mundo, megacidades, que são as responsáveis por mais de 50% dessas emissões. A maioria delas está na China, inclusive. Então, acho que é um momento da gente pensar algumas práticas, algumas obras, né? Obras essenciais. A gente até tinha expectativa de que algumas obras aqui em Belém tivessem esse caráter mais sustentável e não tem, né? Muitas delas agridem, inclusive, o meio ambiente. Muitas que não são exatamente obras, são obras anunciadas como da COP, mas que, de fato, a COP existiria, como eu comentei anteriormente, sem elas, né? Então, eu acho que assim, é uma oportunidade das cidades reverem, né? Quer dizer, cidade não é sujeito, a cidade não revê nada. Quem revê é quem está governando a cidade em um determinado período de tempo. Então, a gente não pode atribuir um protagonismo à cidade que ela não tem. Quem tem é quem está definindo e agindo. Então, eu acho, sim, que há uma expectativa em relação à COP30, porque a última COP foi um pouco decepcionante. Há problemas, por exemplo, a iminência da nova saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, de novo, né, pela segunda vez, isso é óbvio, isso é uma coisa, né, que a gente já considera como realidade. Então, assim, os pactos que têm que ser organizados em torno das mudanças climáticas, eles não são mais urgentes. A urgência já passou. Né? Eles são uma questão, não sei nem que palavra usar, né? Porque a fase da urgência já passou. Então, a gente está vivendo hoje, né? E as cidades são lugares de grande concentração populacional, né? São lugares em que a gente tem a natureza transformada, né? Artificializada. Né? Então, claro que são lugares onde potencialmente as repercussões das mudanças... A frota circulante de veículos é sempre muito grande. Né? Então, assim, é preciso que a gente estimule, talvez a COP em Belém seja um momento de estimular uma espécie de retorno àquilo que é possível do saber ancestral sobre a vida. Né? Então, neste lugar, isto faz sentido muito mais do que em outros lugares do mundo. Então, acho que sim, a COP ser em Belém, para mim, tem um significado, né, extremamente positivo para fazer com que as pessoas entendam que quando se fala em Amazônia no resto do mundo, se pensa em floresta. E a Amazônia não é só floresta. A Amazônia é a população ribeirinha, são as populações tradicionais, são os povos indígenas, mas a Amazônia também é a vida urbana, como essa que a gente está vendo aqui do alto desse edifício. Né? A Amazônia é a vida urbana. E isso tem que ser conhecido pelas pessoas, porque as soluções para a vida das pessoas não é necessariamente a mesma do que para a manutenção da floresta. Então, é preciso que a gente encontre aí o meio de caminho, né, para que sejamos bem-sucedidos, né, na tentativa de redução dessas mudanças climáticas, o que também parece que exige muitos esforços, existem muitas opções e exige um confronto muito intenso com grandes grupos econômicos, não é? Com a forma de viver que a gente está acostumado a partir da imposição de uma vida baseada no dinheiro. É uma Amazônia de muitos povos, né, professora? Muitos. Os povos tradicionais que estão na floresta, na Amazônia profunda, né, a população urbana, sim, inclusive as cidades da Amazônia, né, concentram a maior parte da população. Muito importante essa luz que você traz aí para essa temática. Professora, eu espero encontrá-la novamente, né, que a gente possa ter esse momento de debate
novamente nessa nossa rota de informações aqui na CBN até a COP30. Muito obrigada. Eu que agradeço, e a equipe do projeto, não só, né, na minha pessoa, mas de todos, sempre estará à disposição para dialogar com a imprensa, com os movimentos e com quem quiser o diálogo conosco. Perfeito, muito obrigada. Conversei aqui com a professora doutora Olga Lúcia de Freitas, professora visitante junto ao programa de pós-graduação da Universidade de Geografia da Universidade Federal do Pará, a professora que coordena esse projeto de pesquisa COP30 em Belém, das oportunidades de transformações urbanas aos desafios para a participação e controle social. O Rota COP30 de hoje fica por aqui. O nosso programa é uma produção do jornalismo da Rádio CBN Amazônia no Pará e a gente volta na semana que vem. Rota COP30. Repórter CBN.